Boa tarde. Vamos dar início a mais uma reunião do Grupo de Estudos de Tumores Hereditários Latinoamérica, desde o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, aqui no Instituto de Ensino e Pesquisa. Começar a reunião sempre agradecendo ao Hospital Sírio-Libanês pela infraestrutura para funcionamento dessa reunião, transmitida por streaming. Lembrando que essa reunião fica gravada no nosso website para acesso posterior, para quem não tiver condições de assistir ao vivo. E sempre agradecer também as pessoas que nos assistem online. Hoje tem a Melissa Viana, lá de Belo Horizonte, tem a Natália Campassi, lá de Barretos, a Natália Pereira, geneticista lá de Juiz de Fora, o Milton Prudente e o Thomas Gollop, que está nos assistindo ao vivo. Hoje nós temos uma plateia ilustre aqui, de residentes aqui da casa, as nossas enfermeiras da oncogenética, os pós-graduandos, ex-pós-graduandos, que já se titularam. E hoje nós vamos ter a honra de ter aqui o Dr. Pablo De Nicola. O Dr. Pablo De Nicola é geneticista de formação, trabalha com oncogenética, tem uma larga experiência em genética e oncogenética. Tem a formação dele na Escola Paulista de Medicina, doutorado em genética, faz atualmente pós-doutorado, né, Pablo, lá no Hospital AC Camargo, com a doutora Dirce Carraro. Então, nós conversamos com o Dr. Pablo e ele se dispôs gentilmente a vir hoje aqui para fazer uma revisão para a gente dos fundamentos em oncogenética. Porque, como todos sabemos, a oncogenética é uma área que tem interfaces com praticamente todas as especialidades e subespecialidades da oncologia, e muitas vezes a gente tem gaps de formação aí nos conceitos mais básicos de oncogenética. Então a gente conversou um pouco, né, Pablo? Ele ficou até na dúvida se a aula não seria muito básica, como é que ia abordar isso. Mas eu falei, não tem problema, vamos começar pelo básico, porque a gente vai fazendo uma revisão e vai levantando as dúvidas, e conforme a reunião for caminhando, a gente vai conversando sobre as dúvidas que forem aparecendo. Todos que quiserem perguntar qualquer coisa, fiquem à vontade para perguntar, e as pessoas que estiverem ao vivo também. Então, Pablo, muito obrigado por colaborar com o nosso grupo na reunião de hoje. Você fica à vontade para fazer a apresentação e a gente vai conversando. Ok, obrigado, Benedito. Bom, se todos aqui tiverem alguma dúvida durante a apresentação, pode perguntar, tá? Porque eu acho que é meio informal aqui, né? A gente vai fazer uma revisão dos conceitos mais básicos da genética, né?
que é importante para o médico, para o oncologista, né, para o enfermeiro, quer dizer, para as pessoas, para os profissionais que trabalham nessa área de oncologia, né? Então, tem bastantes conceitos básicos, mas a gente vai também aprofundando um pouquinho conforme o passar aí da aula. Então, a gente começa aqui mostrando uma foto de uma célula eucarionte, né, por microscopia eletrônica. E o que a gente pode observar da célula eucariôntica é uma riqueza, né, de organelas, né? A célula é extremamente dividida, uma célula extremamente complexa e organizada, né? Então, justamente por ela realizar diversas funções diferentes, né? Então ela tem que se organizar através de um monte de organelas, né, membranosas, né, para que ela possa poupar energia. Bom, e a célula, ela consegue então realizar todas essas funções, né, metabólicas, que regulam diversas vias metabólicas, cascatas de sinalizações, que formam proteínas estruturais e que regulam o ciclo celular. Então aqui a gente pode ver o núcleo da célula, né, grande aqui, com a cromatina, né, no seu interior, regiões densas e hipodensas, regiões de eucromatina e heterocromatina, aqui, né, o envoltório nuclear, os retículos endoplasmáticos, onde são, né, juntos associados aqui aos ribossomos, formam o retículo endoplasmático rugoso, onde tem a produção de proteínas, né? Aqui a fábrica de energia, né, que são as mitocôndrias, né? Enfim. Então é uma célula bastante complexa, mas porém organizada. Uma coisa que a gente tem que ter ideia, então, é que o DNA, então, ao contrário das células procariontes, ela fica então dentro aqui compartimentalizada no envoltório nuclear. Tá? Então, o DNA ele fica no interior do núcleo, né? Enquanto a formação de proteínas fica aqui na região citoplasmática. Como que isso acontece? Então, o Crick, né, Francis Crick, aquele que descobriu a estrutura do DNA junto com o Watson, né, ele propôs aqui o seguinte dogma, né, que ficou conhecido como o dogma central da biologia. Então, você tem a estrutura do DNA, que contém as informações genéticas, né, em forma de genes. Esse DNA ele se auto-replica, né, então, ele, com o passar do tempo, né, com a divisão celular, ele se auto-duplica, ele se replica, né, então, um processo de replicação, formando DNA cópias de si mesmo para próximas células. O DNA, através de um processo chamado de transcrição, ele forma, então, moléculas de RNA, que são moldes dos genes, não é isso? Esse RNA, por sua vez, ele deixa, então, o interior da célula, né, e passa aqui para o citoplasma, onde ele se associa com o ribossomo, onde vai acontecer o processo de tradução e a formação da proteína, né? Então, a informação ela é contida no DNA, em forma de genes, né, mas a molécula que atua no metabolismo, na estrutura, né, celular, são as proteínas. Então, o que isso quer dizer? Por que eu coloquei esse slide aqui? Porque quando eu tenho uma alteração no material genético, uma mutação no DNA que afeta algum gene, essa alteração ela vai, consequentemente, alterar a função da proteína. E essas mutações elas podem alterar a função da proteína aumentando a sua função ou diminuindo a sua função. Então, eu vou ter alterações chamadas alterações de ganho de função da proteína e alterações que eu vou chamar de perda de função. Bom, como que é, então, o nosso material genético do Homo sapiens, né, que é o nosso interesse aqui? Bom, quando eu amplio o nosso material genético, né, eu vejo que o material genético do Homo sapiens ele é composto por 46 cromossomos, ok? Esses cromossomos eles são agrupados em pares, certo? Então, eu tenho 23 pares de cromossomos, ok? Sendo que 22 pares eu chamo de cromossomos autossômicos, que são exatamente iguais, tanto no sexo masculino quanto no feminino, né? E eu tenho um par de cromossomos sexuais, que esse é o que difere, né, no homem e na mulher. No homem eu tenho um cromossomo X e um cromossomo Y, certo? E na mulher eu tenho 2 cromossomos X, certo? Muito bem. Esses cromossomos de um mesmo par, por que são agrupados em pares?
Porque cada representante de um par cromossômico eu herdo do meu pai e o outro par cromossômico eu herdo da minha mãe, né? Então, esses cromossomos do mesmo par, eu chamo eles de cromossomos homólogos, ok? Cromossomos homólogos. E os cromossomos homólogos, por serem homólogos, eles têm exatamente os mesmos genes, ok? Os mesmos genes, tá? Então, cromossomos homólogos eu tenho aqui do 1 ao 22 autossômicos e aqui eu tenho o X e o Y. Muito bem. O genoma humano ele é composto por aproximadamente 20 mil genes. 20 mil genes, tá? E esses 20 mil genes eles estão, então, distribuídos por esses 24 cromossomos diferentes, né? Os 22 aqui autossômicos, o 23 que é o X e o 24 que é o Y. Ok? Bom, então um gene, ele, quando não tem nenhuma alteração na sua sequência nucleotídica, eu chamo esse... né, o gene é sempre importante, então, ressaltar que como ele tem duas cópias, uma em cada cromossomo, eu vou falar então de alelos, tá? Então um gene, na verdade, ele é composto por dois alelos, um alelo paterno e um alelo materno. Muito bem, então quando o alelo ele não está alterado, ou seja, a sua composição nucleotídica, a sua sequência nucleotídica está normal, eu chamo esse alelo de alelo selvagem, né? O wild em inglês, e eu vou simbolizar ele pela letra W. Quando o alelo, né, aquele gene, aquele alelo, ele tem alguma alteração que vai, então, acarretar em uma alteração na função da proteína final, eu vou chamar esse alelo, então, de alelo mutante, né? E é esse aqui que é o interesse da nossa aula aqui hoje, né? São os alelos mutantes que vão causar as doenças, né? Aqui, no caso, o câncer, né? Então, os alelos mutantes, em inglês mutation, e eu vou, então, simbolizar ele com a letra M, ok? Uma outra coisa que é importante a gente também ter noção é que o genótipo ele vai determinar o fenótipo. Então, o genótipo, que está lá no DNA, que é composto por dois alelos, o gene, ele vai determinar, então, o fenótipo, que é a proteína final, né? Então, a proteína que vai interagir com o ambiente, ele vai determinar uma característica na célula, né, no metabolismo, né, ou uma característica do indivíduo. Muito bem. Então, dependendo aqui da alteração, eu posso ter um fenótipo dominante e um fenótipo recessivo. Então, nós vamos ver que a grande maioria dos cânceres, eles são dominantes, são um fenótipo dominante, né? Muito bem. Então, o que é um fenótipo dominante? Como é que ele ocorre? Ele ocorre quando eu tenho a presença de um alelo mutado, né, um alelo mutado e um alelo normal. Então, para o fenótipo se expressar, basta um alelo que esteja mutado. Então, quando isso ocorre, eu falo que esse fenótipo ele é dominante. Basta um alelo mutado para que o indivíduo expresse o fenótipo, que no caso seria a doença. Não. Aqui é uma heterozigose, né? Isso é na linhagem germinativa, né, Pablo? Que depois ele pode perder o segundo somaticamente, né? Isso. Só que a gente vai ver... numa célula. Isso aqui é numa célula. Pode ser tanto germinativo quanto somático, né? Por exemplo, uma célula que tem os dois alelos selvagens normais, numa célula somática, quando ele sofre o primeiro evento, ele fica heterozigoto mutado. Aí ele sofre o segundo evento, ele fica homozigoto mutado, né? Então, isso aqui, na verdade, é o fenótipo celular, né? O genótipo celular que vai levar a um fenótipo patológico. Então, as doenças dominantes, para que elas sejam expressas, que o fenótipo apareça, para que a doença dominante apareça, basta um alelo mutado. E o recessivo? Veja, nos fenótipos recessivos, quando eu tenho um alelo selvagem e um alelo mutado, mutante, a doença não se expressa, o fenótipo não se expressa. Por quê? Porque com um alelo selvagem normal, a célula ela é capaz de realizar o seu metabolismo normal. Certo? Então, esse aqui é um heterozigoto, ok? Sem a doença. Isso para os fenótipos recessivos. Para desenvolver a doença, o que acontece? Eu tenho que ter os dois alelos mutados. Então, com os dois alelos mutados, eu tenho praticamente aqui a perda, né,
da produção proteica ou da função proteica, o que vai me levar, então, ao fenótipo, que no caso aqui é a doença. Tá? Então, para os fenótipos recessivos, eu preciso que os 2 alelos estejam mutados. Então, esse é um conceito bem básico. Né? Então, aqui, agora respondendo, né, a pergunta, né, então o que seria um heterozigoto? Um heterozigoto é aquele que tem um alelo mutante, né, em um cromossomo e o alelo normal no outro cromossomo. Certo? Então, esse aqui é um heterozigoto. Ok? Eu posso ter aqui o heterozigoto composto. Ou seja, os 2 alelos estão mutados, mas as mutações em cada alelo são diferentes. São diferentes. Tá? Então, isso aqui eu chamo de heterozigoto em trans, porque cada um está em um alelo. Tá bom? Então, isso aqui vira um fenótipo recessivo. Tá? Eu tenho o heterozigoto composto, mas em cis. Certo? Então, aqui eu tenho 2 mutações no mesmo alelo. Né? Mas o outro alelo é normal. Ok? Então, um alelo selvagem aqui. E eu tenho aqui um heterozigoto composto em cis, 2 mutações. Isso que você diz no mesmo gene ou em genes diferentes? Não, aqui no mesmo alelo. Alelo. No mesmo alelo, no mesmo gene, né? Gene dentro do alelo. Isso. O gene ele é composto por 2 cópias, que eu chamo de alelo. Não, eu estou só provocando você. Porque quando você fala alelo, a gente pode entender que é em qualquer lugar do alelo, não é dentro do mesmo gene, né? O alelo tem a estrutura do gene, né? Não, eu entendi. O que eu quero dizer é quando você fala o heterozigoto composto, é que você tem o gene alterado nos 2 alelos com mutações diferentes dentro do mesmo gene, em alelos diferentes. Em alelos diferentes. Não é isso? Não, aqui é alelos diferentes. Então, mas dentro do mesmo gene, mutações diferentes. No mesmo gene. Mutações diferentes. É que você está levando o conceito de gene como alelo. Né? É isso que eu tô. É por isso que eu estou falando para você. Mas isso é importante falar, porque as pessoas se confundem. Isso. Os 2 genes, né? Mas aqui eu estou falando o gene como alelo. Um gene é composto por 2 alelos. E ali no trans, os 2 estão alterados, Isso. mas alterações diferentes em cada um. Alterações diferentes. Por isso que é heterozigoto composto. O homozigoto é a mesma alteração. Isso. O homozigoto seria a mesma mutação nos 2 alelos. Né? Nos 2 alelos. Certo? Então, esse aqui é o verdadeiro homozigoto. Né? Muita gente também chama aqui o heterozigoto composto de homozigoto mutado. E não é. Então, precisa ver direitinho qual é a mutação em cada alelo. Isso é importante, esses conceitos, Benedito, porque quando a gente recebe o laudo dos exames, principalmente exames de sequenciamento, podem vir variantes patogênicas diferentes dentro do mesmo gene. Não é isso? Que, na verdade, não é o mesmo gene, são os alelos. Né? Então, precisa ver se essas variantes patogênicas estão no mesmo alelo ou se estão em alelos diferentes. Certo? E às vezes você não tem essa informação, né? Algumas vezes não tem. Depende do laboratório, você não tem essa informação. Né? Muito bem. E aqui, né, o duplo heterozigoto. Certo? Então, aqui eu tenho um gene com os seus 2 alelos, e aqui eu tenho um outro gene, né, que forma uma outra proteína diferente, ok? Também com uma mutação em um dos seus alelos. Então, isso aqui é um duplo heterozigoto. Né? E isso a gente vê muito nos laudos NGS como as VUS. Né? Quer dizer, você vê lá que tem VUS em vários genes. Seria mais ou menos isso. Né? As VUS em vários genes são os duplos, triplos heterozigotos, dependendo de quantos VUS você acha em cada gene. Tudo bem? Ficou claro isso? Bom, e os alelos, então, os genes e os seus alelos, eles seguem, então, as leis básicas da genética, que são as leis de Mendel. Né? Então, a primeira lei de Mendel, que é a lei da segregação independente, né? Então, dos alelos. Então, os alelos eles vão se segregar para células filhas, certo? Independentemente. Então, ou seja, só um dos cromossomos é que vai para a célula filha, certo? O outro cromossomo vai para outra, já que numa divisão mitótica você forma 2 células, né? E a segunda lei de Mendel é a lei da distribuição, né,
dos genes independentemente. Então, o alelo ele está em um gene, né? Quer dizer, esse alelo ele se distribui independentemente do alelo que está num outro gene, certo? Então, isso vai me ocasionar uma variabilidade genética grande nas células filhas, né? Então, eu tenho a primeira lei de Mendel, que são os alelos do mesmo gene se segregam para as células filhas de maneira independente, né? E a segunda lei de Mendel, que é da distribuição, que são alelos de genes diferentes se segregam independentemente. Okay? Então, mostrando aqui, né, você já tem aqui os cromossomos homólogos já duplicado com as suas cromátides irmãs. Né? Eu tenho um cromossomo aqui, um outro cromossomo diferente aqui, certo? Tenho aqui a meiose 1, na qual eu tenho aqui, então, a divisão reducional, e depois a meiose 2, gerando aqui a divisão equacional. Né? E veja, então, que eu tenho uma variabilidade, né, genética nas células filhas, na meiose aqui. Né? Então, veja que isso aqui segue as leis de Mendel, né? A lei da segregação independente e da distribuição independente. Certo? Então, aqui a diferença entre as duas divisões. A divisão mitótica é a divisão que ocorre nas nossas células somáticas, que é as células que compõem o corpo, né? E a divisão meiótica é as células que ocorrem é a divisão que ocorre nas células germinativas, certo? Que são as nossas na gametogênese, né? Que no homem são as espermatogônias e nas mulheres são as oogônias, ok? Então, na mitose, eu tenho apenas uma divisão celular, então uma célula mãe gera duas células filhas, enquanto que na meiose eu tenho aqui uma célula mãe gerando 4 células filhas, só que haploides, né? Haploides, isso, haploides. Aqui na mitose eu tenho 2 células filhas diploides. E na mitose as 2 células são idênticas. São idênticas. Né? E na meiose não. Na meiose não, mesmo porque elas são haploides. Né? Elas seguem as leis. Seguem as leis. Da variabilidade, né? Isso. E ainda tem mais um fator que vai aumentar a variabilidade das células gaméticas, né? Dos oócitos e dos espermatozoides, que é um fenômeno importante chamado de crossing over ou recombinação meiótica, né? Que ocorre na prófase 1 da meiose, né? Numa fase chamada de paquíteno, né? Então aqui, quer dizer, além de você ter a segregação e a distribuição independente, você tem ainda o crossing over, que aumenta a variabilidade dos gametas. E isso é extremamente importante para o processo evolutivo, né? Certo? Então, o crossing over. E esse fenômeno, primeiramente, foi descoberto na meiose, mas a recombinação meiótica, depois se viu que ela ocorre também na mitose, na prófase né, na mitose. Certo? E essa recombinação é a recombinação somática, que é o principal mecanismo, né, de reparo de mutação, de quebra dupla de DNA, onde entra o BRCA1 e o BRCA2. É praticamente o mesmo evento que ocorre no crossing over da meiose e na recombinação somática para reparo de danos de DNA, de quebra de dupla fita na mitose. É a recombinação homóloga somática, né? Isso, exato. Muito bem. Acho que uma coisa importante aí, volta um pouquinho, por favor, para exemplificar, aquele caso que eu conversei com você ontem, daquela família que tinha a mãe com 2 variantes patogênicas, e ela tinha 2 filhos. Um filho tinha as 2 variantes da mãe, e o outro filho só tinha uma. Isso é explicado por esses fenômenos pela lei de Mendel, né? Que o Pablo acabou de falar. É a lei da distribuição independente, né? Porque são variantes em genes diferentes. Um filho herdou as 2 variantes e o outro filho um gene, que era o PMS2, está no cromossomo 7. Isso. E o BMPR1A está no cromossomo 10. A mãe tinha as 2 alterações patogênicas. Um filho nasceu com as 2 e o outro nasceu com uma só. Exatamente explicando. Isso é explicado pelo que o Pablo acabou de mostrar para a gente, né? Essa distribuição na geração
na transmissão para a geração seguinte pode variar, né, de acordo com as leis de Mendel e o crossing over, né? Isso, exatamente. Sem nenhuma também, poderia. Isso mesmo. Pergunta de novo. Nesse caso, poderia ter um filho sem nenhuma mutação, né? Poderia também. Poderia. Então, você O vê importante do conceito é que só passa um. Ela pode passar... Um dos alelos de cada gene. Ela passa a chance sempre é 50% para cada gene. Ela passa sempre um. Agora, como é que isso vai passar? Vai depender do que acontecer na segregação independente, que vai dar variabilidade, e no crossing over. Isso. Né? Então, são fenômenos que explicam justamente isso. Isso. Nós tivemos um caso de uma família também, para exemplificar, que a paciente tinha 2 alterações germinativas, mas era no mesmo cromossomo muito próximo. Então, a chance disso passar separadamente é menor, né? É menor. Então, a gente diz que há uma ligação genética. Os genes são ligados. Eles passam juntos, né, com o mesmo cromossomo. Então, quanto mais próximo forem os genes... Mais difícil passar separado. Mais difícil passar separado, exatamente. Isso aí. Porque a probabilidade de ter uma variabilidade naquele pedacinho é menor, né? Que ocorra o crossing over naquele pedaço é menor. Muito bem. E aqui, então, o conceito de células somáticas e germinativas, né? Então, as células germinativas são as células que geram os gametas, né? E se a mutação já vier por um gameta, seja ele pelo espermatozoide ou pelo ócito, né? Todas as células do indivíduo, isso é um conceito extremamente importante na oncogenética, né? Todas as células do indivíduo vão portar aquele alelo mutado. Né? Isso vai explicar muita coisa. Nós somos monoclonais. Somos clonais mesmo, né? Monoclonais, isso aí. Vem tudo de uma única... De uma única célula, que é o zigoto, né? Exatamente. A fertilização do ócito pelo espermatozoide forma a primeira célula, que é o zigoto, né? Primeiro diploide. É o primeiro diploide, isso mesmo, né? Muito bem, e aí, óbvio que, como todas as células desse indivíduo têm o alelo mutado, quando ele for fazer os seus gametas, há também o risco de 50% desse alelo mutado passar para a próxima geração. Tá? E as células somáticas, quando você tem uma alteração, uma mutação em uma célula somática, ela fica só naquela célula, né? E nas suas descendentes. Ela não tem relação com as células germinativas desse indivíduo, que é o que acontece na grande maioria dos tumores, né? Os tumores esporádicos das células somáticas, né? É aquele tumor que acomete aquele local, certo? E que se aquele indivíduo for ter um filho ou uma filha, né, sua prole, o risco é zero de passar, né, esses alelos mutados. Só se for um clone. Só se for um clone. Outra coisa que eu ia te perguntar, não sei se você vai falar, são os mosaicos. Não vou. Eu acho que a gente podia usar essa figura que você está mostrando, que é bem legal, para você falar para a gente o conceito de mosaicismo, que eu acho que é uma coisa super importante na oncogenética também, Pablo. O mosaicismo, a gente tem o mosaicismo germinativo, né, e o mosaicismo somático. Né? O mosaicismo somático ele acontece em fases iniciais do desenvolvimento do embrião. Então, o embrião ele tinha os 2 alelos normais, né? E num estágio, né, do desenvolvimento embrionário, um dos alelos ele muta, certo? Então você acaba tendo 2 populações celulares, né? A população dos alelos que tem os alelos normais e uma população somática que tem os alelos que tem um dos alelos mutados, né? Então aquele organismo ele vira um mosaico com relação àquele gene, né? Então tem um grupo de células que tem o alelo mutado e tem um grupo de células que tem os alelos normais. Daí que vem o nome de mosaico, né? Que mosaico vem daquelas grandes obras de arte que você tem áreas com um determinado característica e outras áreas com outra característica, né? Então... E o mosaicismo germinativo, ele se dá nas células germinativas. Então eu tenho células germinativas que têm os 2 alelos normais e tenho células germinativas que têm um alelo mutado. Então, esse é um fator complicante quando você vai fazer um aconselhamento genético e dá risco reprodutivo para a pessoa, se essa pessoa tem um mosaicismo germinativo. Então, esse é mais raro que o outro, né? O germinativo. Na verdade, se a gente for levar o pé da letra, né, Benedito, todos nós somos mosaicos, né? Todos nós somos mosaicos somáticos.
Bom, porque outro dia, eu fiz essa pergunta para você, que outro dia veio um laudo do laboratório sugerindo possível mosaicismo no resultado, né? E a gente, para falar a verdade, ficou meio perdido, porque como é que o laboratório pode sugerir isso, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que o importante aqui é a gente entender o conceito do que é o fato para tentar depois interpretar da maneira correta as possíveis hipóteses de diagnóstico. Não vale a pena a gente discutir aqui a hipótese do laboratório, mas essa coisa do mosaicismo, se ela ocorre muito no início lá da embriogênese, inclusive as células germinativas vão ter a... Pode ter. Risco. Como pode não ter, se for mais para frente um pouco. Depende daquele grupo de células onde ocorreu a mutação, se elas vão dar origem a células germinativas ou não. E antes dos folhetos também, né? Antes dos folhetos. Pode ocorrer em qualquer depois que o zigoto começa a se replicar, você pode ter o mosaicismo a qualquer momento. Porque se você tem numa fase mais para frente, você pode ter determinado folheto só com alterações e outros sem, né? Exato. Ectoderma, mesoderma, não é isso? Pode ser. Pode ser. Não pergunta. Da síndrome de Down, ele é um mosaicismo? Não, a síndrome de Down... A síndrome de Down é uma síndrome cromossômica causada pela trissomia do 21, que é esse aqui, ó, certo? E normalmente, todas as células da criança com síndrome de Down têm a trissomia. É muito raro, 1% dos Downs, eles são mosaicos. Eles são mosaicos. Ou seja, é uma não disjunção pós-zigótica, né, que vai dar aquele Down mosaico e com um fenótipo mais brando, na maioria das vezes, né? Mas 95% de todas as crianças com síndrome de Down é a trissomia livre em todas as células somáticas dele. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho dos modelos de herança, porque isso são importantes quando a gente vai fazer o aconselhamento genético, né? A herança autossômica dominante quer dizer que aquele gene com seus alelos tem um cromossomo autossômico, né? E lembrando que para você ter o fenótipo, você precisa apenas de um dos alelos mutados. Então, aqui está um típico heredograma, né, mostrando o padrão de herança autossômico dominante, certo? Então tem algumas características aqui que são importantes, né? Até mesmo quando a gente está fazendo lá a anamnese e tem um tópico da anamnese chamado história familiar, né? Que você vai lá fazer então o heredograma, né? E na oncologia e na oncogenética é importante você sempre fazer um amplo heredograma com pelo menos 3 gerações ou mais, né? Quanto mais indivíduos tiver no seu heredograma, né, melhor para você tentar traçar um padrão de herança. Né? Então, quais são as características aqui do padrão de herança autossômico dominante? Primeiro, você vê aqui que todas as gerações têm membros, indivíduos afetados. Isso é importante. Né? Você percebe também que esse é um fenótipo que tanto homens quanto mulheres têm. Então, é um fenótipo dominante, autossômico dominante, é um fenótipo que ele está presente tanto em mulheres quanto em homens. Né? Quando eu tenho aqui uma geração afetada, normalmente é 50%, que é mais ou menos o risco, né, do padrão autossômico dominante. Né? Então, esse indivíduo aqui tem um alelo selvagem normal e um alelo mutado. Então, ele tem 50% de passar esse alelo mutado. Então, você vê aqui que esta mulher aqui, né, esse casal com a mulher afetada, teve 1, 2, 3 filhos, 2 filhos aqui acometidos de ambos os sexos, né? Certo? Aqui você vê que estão todos, né? E aqui 50%. Então esse aqui é um padrão autossômico dominante clássico, né? Mas na oncogenética a gente pode ver isso aqui, olha só, né? A mesma coisa, a gente vê aqui 1, 2, 3, 4 gerações. As 4 gerações têm indivíduos acometidos, né? Ambos os sexos são acometidos, você vê tanto homens quanto mulheres, né? Só que aqui a gente vê uma coisa que no outro heredograma a gente não vê. Aqui você não vê salto de geração. Né? Esse é o heredograma clássico do autossômico dominante. Você não tem saltos de geração. Né? Então, para que um indivíduo afetado passe para uma outra geração, tenha um indivíduo afetado, você tem que ter um indivíduo afetado entre eles. Então, entre 2 indivíduos de segundo grau aqui, você tem que ter um indivíduo entre eles de primeiro grau afetado. Né? Se não for assim, você já... Opa, será que realmente é autossômico dominante?
Mas aqui a gente vê que nós temos aqui 2 parentes de segundo grau, no caso aqui o vô e o neto, né? E você vê aqui o pai do indivíduo não afetado. Aqui a mesma coisa, ó, você tem uma mulher afetada, você tem aqui os netinhos dela afetados, mas essa mulher não afetada. O que está acontecendo então aqui? Será que isso realmente é um heredograma autossômico dominante, com padrão autossômico dominante? É. Mas o que está acontecendo? E isso a gente vê muito na oncogenética. O que está acontecendo é que essa é uma doença autossômica dominante, mas com penetrância reduzida. Né? Isso a gente vê muito na oncogenética. Né? Então você vê indivíduos com câncer, né? E você vê um membro aqui, entre 2 indivíduos afetados, sem o câncer. Né? Esse indivíduo aqui, então, quer dizer que ele não tem a doença? Não tem a doença, mas ele tem o quê? O alelo mutado. Ele é portador obrigatório, ele tem que ter o alelo mutado. E ele corre o risco, ao longo de sua vida, de desenvolver a doença. Né? Então, você tem, nas doenças de padrão autossômico dominante, você tem as doenças que têm a penetrância completa. O que quer dizer isso? O indivíduo tem o alelo mutado, ele obrigatoriamente vai ter a doença. E você tem as doenças, né, que são autossômicas dominantes com penetrância incompleta. Ele pode ter o alelo mutado, mas ele pode ou não desenvolver a doença. Isso. Acho que um exemplo de penetrância completa é o gene APC, né? O APC. Na polipose adenomatosa familiar, que a penetrância é praticamente 100%. Um gene que é o comum no nosso dia a dia é o BRCA, né, Pablo? Que tem uma penetrância alta, mas não é completa. E depois tem os genes que está muito se discutindo em oncogenética, são os genes de média penetrância, que entram no grupo de ATM, SHEC2, PALB2, que tem penetrância em torno de 30%, 40%, até 50%, que não é tão baixa, mas são chamados de penetrância intermediária, né? Mas penetrância completa no conceito genético é 100%. 100%. Se ele tem o alelo mutado, ele vai ter a doença. Então, é o conceito do tudo ou nada. Se ele tem, vai ter, é completa. Se ele tem e não tem, incompleta. E aqui um caso, né, que eu falei, esse aqui é um vô aqui, né, olha lá, essa paciente veio aqui na consulta, né, probanda, né, essa flechinha aqui, é sempre importante falar que isso aqui é a flechinha no indivíduo que origina a consulta, que a gente chama de probanda, né. Ela quer saber qual é o risco dela de desenvolver câncer. Olha só como que é difícil, né. Você tem aqui o vô dela com câncer de cólon diagnosticado por volta de 50 anos, né? Tem uma tia aqui com câncer de endométrio, um tio com câncer de cólon, tem uma prima com câncer de cólon, quer dizer, que é uma síndrome de Lynch, né? E ela quer saber aqui o risco dela desenvolver, de ela ter. Né? E a gente nota aqui claramente que essa mulher ela é portadora obrigatória do alelo mutado, né? Mas ela não desenvolveu a doença. Então, esse é um exemplo clássico de uma doença autossômica dominante com penetrância incompleta, que é a síndrome de Lynch, né? E as outras síndromes, tirando o APC, né? O APC é o completo. Autossômica recessiva, então quer dizer que o gene está em um daqueles cromossomos autossômicos, do 1 ao 22, né? E olha como o padrão de herança muda, né? Agora, a gente não vê aqui que todas as gerações são acometidas, né? Você não vê indivíduos em todas as gerações. Normalmente, quando os indivíduos estão acometidos, eles são da mesma geração e normalmente eles são os irmãos. Por quê? Eles são homozigotos, né? Mutados, e os pais deles são heterozigotos, com um alelo selvagem normal e o outro alelo mutado, né? Uma outra coisa que chama a atenção aqui é que a gente vê também esse duplo traço, né, nos pais dos indivíduos afetados, quer dizer, consanguinidade. Você vê aqui que essa mulher e esse homem eles são primos, né, de primeiro grau, né, em primeiro grau, né? Então, eles provavelmente são heterozigotos, né? Provavelmente não, com certeza, né? E aqui ele tem, então, 2 filhos afetados. O risco, então, né, é aquele risco clássico de 25%. Né? Qual que é o risco desse casal ter um outro filho afetado? 25%. Né? Então, tem algumas síndromes genéticas, da oncogenéticas, né, que tem o padrão de herança autossômico recessivo. Né? Lembrando que no dominante é 50% de ser portador, né? Isso. Só falar aqui, Pablo, que entrou aqui para assistir a nossa reunião mais 2 pessoas, o Vandré, lá de Recife, que trabalha bastante com genética também, e a Patrícia Pavone, aqui de São Paulo, além do Thomas Golpe, da Natália
do Milton Prudente, lá de Juiz de Fora, a Melissa, lá de Belo Horizonte, e a Natália Campassi, lá de Barretos também. E uma outra coisa que chama atenção aqui na herança autossômica recessiva é que também ambos os sexos podem ser acometidos, né? Porque está num cromossomo autossômico. Eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira é, por exemplo, quando a gente vê o BRCA, ele pode, então, ser uma autossômico dominante no caso das síndromes mama-ovário e recessivo, no caso de anemia de Fanconi? Esse é o conceito? Não? Isso. Normalmente, isso mesmo, né? Quer dizer, que na verdade não é que ela é recessiva, ela continua sendo dominante. Só que esse indivíduo ele é homozigoto mutado dominante. Por isso que o quadro é muito mais grave. O quadro é mais grave, não é que ele é recessivo, ele é dominante. Autossômica recessiva na onco. Se existe alguma outra síndrome autossômica recessiva na oncologia, porque existe, a gente não costuma ver. Você tem o MUT-Y, né? Que é recessivo. Se eu não me engano, o MITIF, né? Mais clássico é o MUT-YH, polipose adenomatosa atenuada, que precisa ter os dois alelos, né? Isso. Mutados para ser... Tem várias síndromes, né? As síndromes, por exemplo, a gente aqui, quem está acompanhando aqui sempre as reuniões, já vimos, né? O Fanconi é recessivo, né? Pelos genes FANCs, né? FANC-A. Você tem a síndrome de Bloom, a síndrome de Werner, a de Rothmund-Thompson, né? Então são síndromes recessivas, né? Um conceito importante no Fanconi, que nós tivemos uma reunião só de Fanconi aqui faz algumas semanas, é que são 19 genes, né? São 19, isso. E um deles é o BRCA, como você falou. Só que o BRCA em heterozigose já causa síndrome mama-ovário. Então o BRCA2, se você tem duas variantes patogênicas, uma em cada alelo, o fenótipo vai ser tão grave que o indivíduo muitas vezes não é viável. Isso, ele é letal. Ele é letal. Mas tem descrições de viabilidade e a criança nasce, cresce, mas antes dos 20 anos de idade desenvolve cânceres graves e falecem. Então, por isso que o câncer de mama não é descrito como parte da recessividade do BRCA2, porque não dá tempo. Tão grave que é a situação, né, Pablo? Porque é autossômica dominante e é duplo homozigoto. Duplo. Então, normalmente os quadros são muito graves. Tem uma descrição de 2 casos, se não me engano, 3 casos. É muito raro, né, Pablo? Sim. Muito raro. Você ter a homozigose dominante é raro, né? Você vê isso muito quando o casal é consanguíneo, né? Consanguíneo. Mas é um conceito de dominância homozigótica, não de recessividade, né? Apesar de ser um gene ligado ao Fanconi, então você também tem a possibilidade de ter outra doença além daquela da dominância, né, Pablo? Uma outra síndrome recessiva é o xeroderma, tem o cocaine, tem várias síndromes genéticas autossômicas recessivas que causam câncer, né? Bom, e aqui, para a gente terminar o modelo de herança, eu vou falar do ligado ao X, né? Então, isso aqui é importante porque tem alguns genes, né, que estão nos cromossomos X, né? E é importante ressaltar que no homem, ele só tem um X. Então, toda vez que ele tiver o alelo mutado, ele vai acabar desenvolvendo a doença, né? Se for de penetrância completa, né? E a mulher, não. A mulher, como ela tem 2 cromossomos X, eles se comportam como se fossem cromossomos autossômicos, né? Então, é muito raro você ver uma mulher ter doença ligada ao X, né? Porque, como ela tem 2 cromossomos X, então um normalmente é mutado, ela é portadora, e o outro é selvagem, normal, que o protege, né? Já o homem não. Como o homem só tem um X, se ele recebe o mutado, ele vai acabar desenvolvendo a doença. E aí a gente vê esse padrão de herança aqui, né? O que chama a atenção? É que só homem é acometido, né? Só homem é acometido, né? Então, você vê aqui que tem os homens acometidos, sempre tem uma mãezinha aqui, né? Normal, que provavelmente é a portadora, né? E você nunca tem transmissão de homem para homem, né? Isso é importante porque o homem passa o Y para o seu filho, quem passa o X é a mulher. A não ser quando o homem vai ter uma filha, aí ele pode passar o X, né? Ele é obrigado a passar o X mutado e essa filha se torna portadora. Então eu sei que essa aqui, ela é portadora obrigatória, né? Então eu posso calcular o risco quando um dia for ter filhos, né? Tudo bem? Então esse aqui é um padrão clássico de herança ligada ao X. Isso é muito interessante. Vocês têm alguma pergunta aí dessa parte? Ligada ao X?
distrofia muscular de Duchenne, né? Ligado ao X, é isso. Né? Bom, então esses que são os conceitos básicos da genética, para a gente poder entrar aqui na genética, faltando 15 minutos para acabar a apresentação. Então, um conceito é que os organismos multicelulares, como é o homem, né, as células, elas têm que viver de maneira social. Né? Então, elas trabalham em conjunto, elas se comunicam entre si, né? E uma respeita o espaço e a função da outra. Então, é uma harmonia celular, né, que deve ser respeitada e compartilhada por todas as células. Né? O câncer é justamente quando uma célula ela quebra, né, essa regra do bom comportamento da socialização celular. Né? E, normalmente, essa célula ela tem vantagens sobre as outras. Né? E essas vantagens vão lhe conferir adaptações, como aumento do seu índice mitótico, ou seja, ele aumenta a sua replicação, aumenta a sua sobrevivência, aumenta a sua taxa de captação de nutrientes, de oxigênio. Né? Ele forma proteínas, enzimas que vão quebrar as barreiras e gerando até as metástases, invadindo outros tecidos. Então, o câncer nada mais é do que um processo microevolutivo tecidual, né? Onde a célula ela começa então a ter vantagens sobre as suas companheiras, né? Fazendo então com que ela tenha mais sobrevivência, mais chances de sobreviver naquele meio, que é o tecido, né? Em condições inóspitas, algumas vezes, e se ela tem mais chances de sobrevivência, ela tem mais chances de deixar descendentes com relação às outras. Né? Então a gente pode dizer que o tecido normal é socialista. É socialista. Socialista. E ele é tão socialista que o tecido normal ele quebra algumas regras darwinianas evolutivas, porque algumas células elas morrem, que é a apoptose, pela causa do comum, pela causa do social. Coisa que no câncer, a gente vai ver que as células elas adquirem algumas características que ela não vai morrer. Não vai morrer. Não vai morrer. Ela perde o controle tanto de apoptose, que ela quer crescer mais que a outra, isso. Tira a energia da outra, exato. Quer vaso sanguíneo só para ela. Vasogênese, né? Ela se camufla, né? Com relação ao sistema imunológico, isso é muito importante também nas células tumorais. Né? Que é a base da imunoterapia, né? Hoje. Então, qualquer semelhança aqui da árvore que um dia o Darwin pensou para o processo evolutivo com a expansão clonal do câncer, que a gente vai ver daqui a pouco, não é mera coincidência. Né? Bom, o que é o câncer, então? O câncer nada mais é quando uma célula ela adquire vantagens, né, que vão fazer uma disrupção do controle do ciclo celular. Então, o câncer é uma doença do ciclo celular. Né? Então, o ciclo celular, como a gente sabe, né, ele é dividido em duas grandes fases. Né? Então, a gente tem a fase onde a grande maioria das nossas células se encontram nesse exato momento, nos nossos tecidos, que é a intérfase. Né? A intérfase. E a grande maioria das nossas células se encontram nessa fase aqui chamada de fase G1. Né? O G é de gap, né? Um intervalo 1, onde estão as nossas células lá, crescendo, trabalhando, funcionando, convivendo. Né? Algumas células chegam até mesmo a entrar num estado de quiescente, né? Que a gente chama de G0. Então, algumas células, como as células do sistema nervoso central, né? Elas entram em um estado quiescente. E essas células, então, elas saem desse estado de G0 ou G1, né? Quando elas são estimuladas externamente. E esses estímulos podem ser os mais variados. Né? Então, você pode ter aí algum fator de crescimento que esteja estimulando aquela célula a se dividir. Né? Você pode ter aumento do nutrientes, como glicose, insulina e a glicose, né? Aumento do fornecimento de glicose. Você pode ter hormônios que atuam fazendo com que essas células se proliferem. E você pode ter
também a perda de contato. Ou seja, quando há uma lesão, há um dano tecidual, você tem a perda de contato entre as células, né? E isso também é um estímulo para que essas células se dividam. Então, isso é muito importante. Então, a célula ela só vai se dividir se ela receber um estímulo externo, ok? Se ela não receber esse estímulo, ela vai permanecer em G1, ok? As células cancerígenas não, as células tumorais não. Elas vão se dividir independente dos estímulos externos, tá? Muito bem. Uma outra fase é a fase de S, de síntese, né? Que é a fase onde ocorre a replicação do DNA, certo? Depois do término da replicação do DNA, vem a fase de G2, que é um curto intervalo de tempo, tá? Onde, após a replicação, você tem aqui todo o sistema de revisão e reparo, certo? Então, várias enzimas, né, proteínas vão atuar nessa fase, certo? E você tem a fase da mitose. No ciclo celular existem 3 checkpoints, que são pontos de controle muito importantes, né? Você tem o ponto de controle que a gente chama aqui de ponto S, né, em leveduras, de start, ou nas células eucarióticas, né, como as nossas, o ponto R de restrição, tá? Você tem um ponto de controle aqui entre a fase de G2 e mitose, que a gente chama de checkpoint G2M, né? E você tem um checkpoint dentro da mitose, que é chamado de checkpoint M, tá? de mitoses. Muito bem, por que esses checkpoints são importantes? Porque quando a célula ultrapassa, por exemplo, esse ponto aqui R, esse checkpoint R, quando a célula ultrapassa, ela vai dividir o seu material genético, ela vai duplicar o seu material genético, ela vai replicar o seu material genético. E depois que isso acontece, ela não tem mais volta. Não tem como ela voltar para a fase G1 com o seu material genético replicado, duplicado. Então, a partir do momento que a célula ultrapassa esse checkpoint aqui, que é o R, ela está comprometida a terminar aqui a sua divisão. Ou ela vai terminar a sua divisão, ela só tem 2 saídas. Ou ela termina a sua divisão, ou ela vai morrer. Certo? Mas ela não tem como voltar para a fase S. Então, esse é um checkpoint muito importante, né, que é o ponto R. Então, uma vez que a célula passa aqui desse ponto R, ela está comprometida a se dividir, certo? Então, a síntese, fase de síntese, que nas nossas células ela dura aproximadamente aí de 8 a 12 horas de duração, é o tempo necessário para que o material genético humano se replique, né? Então, como eu falei, depois que ela acaba de se replicar, a partir do momento que ela incorporou o último nucleotídeo na sua replicação, ela automaticamente passa para a fase G2, onde um monte de proteínas de revisão e reparo, né, vão então revisar, porque a gente sabe que o processo de replicação ele não é perfeito, né? A DNA polimerase, né, a cada 1000 pares de base que ela pareia, uma é errada. Então, quer dizer, imagina, se a gente tem 6 bilhões de nucleotídeos e a cada 1000 uma é errada, seria inviável para a célula, né, ela passar para a fase de mitose com todas as mutações. Então, o sistema de defesa, né, de revisão e reparo faz com que essa taxa caia até para zero. Para zero, ou seja, a cada 2 divisões acumula uma mutação, o que é viável. Senão se tornaria inviável a vida multicelular sem essa fase G2 de revisão e reparo. E é por isso que grande parte do nosso genoma, né, grande parte dos nossos genes, eles são justamente para codificar proteínas de revisão e reparo de DNA, certo? Então há um grande gasto tanto de energia, né, quanto um grande acúmulo de informação para essas proteínas. E essas proteínas, geralmente, elas são conservadas ao longo da evolução, né? Então, se eu pegar proteínas da célula humana e colocar elas lá na célula da levedura, da Saccharomyces, ela vai funcionar, né? Porque é um sistema tão importante para o funcionamento da célula, né, que essas proteínas elas praticamente não se alteraram ao longo dos milhões e milhões e milhões de anos de evolução. Muito bem. Então, a partir do momento que houve a revisão e o reparo do DNA, então o sistema vai falar, bom, e aí? Consertou, corrigiu todo o material genético? Ela pode entrar, então, na fase de mitose, propriamente dita, né? Ou não?
não teve como corrigir, e essa célula, então, vai ter que entrar em apoptose, onde você vai ativar os genes de apoptose, né? E aqui, então, uma vez que ela ultrapassa aqui, então, esse checkpoint, o G2M, então ela vai sofrer então, a divisão propriamente dita, né, nasquelas 4 fases, prófase, metáfase, anáfase e telófase, né? E aqui tem um checkpoint M, que ele é muito importante porque ele vai checar se as fibras do fuso que vão se ligar aos cinetócoros no centríolo dos cromossomos, ver se eles estão ligados para que ocorra a disjunção das cromátides irmãs dos cromossomos homólogos de maneira correta. Porque se isso não acontecer, você vai gerar aneuploidias na célula. E a gente vai ver que as aneuploidias, as alterações cromossômicas, né, são características comuns de cânceres, de células tumorais em estágios finais, de células muito malignas, né, porque perde esse ponto de controle que é o M. Perde completamente a fisiologia natural da divisão, né? Perde. Né? Então a gente vai ver que a célula tumoral... A aneuploidia é um sinal, inclusive, de tumores muito indiferenciados, né? Que estão completamente fora do padrão células de divisão. Malignas, né? Então é isso. Então, a célula tumoral ela vai perder esses controles naturais da célula, né? Esses checkpoints. Bom, e aí, então, nós vamos entrar aí nos grupos, né, de genes que regulam o ciclo celular, né, e que também são responsáveis pela a revisão e o reparo das mutações. Então a gente tem 2 grandes grupos de genes, que essa é a base, né, da oncogenética, né? São os pró-oncogenes, são os genes que vão estimular a divisão celular, né? E você tem os genes supressores de tumor, que vão frear, né, a progressão do ciclo celular e que vão revisar e reparar o material genético. Então, aqui nos genes supressores de tumor, a gente tem 2 grupos, né? São os caretakers, né? que cuidam da estrutura do DNA e a corrigem, né? E os gatekeepers, né? Que são os que controlam os checkpoints, ou seja, a célula só pode passar de um estágio do ciclo celular para o próximo, né? Por causa desses gatekeepers, né? Então, o RB1, TP53, né? Então, está aqui, né? Então, a célula tumoral, olha só. Então, você tem os genes, né? Os pró-oncogenes, né? Que quando mutados viram oncogenes, né? Então, está aqui o RET, o MET, né? O RAS. Então, eles estimulam a divisão celular e você tem aqui na contramão os genes supressores de tumor, né? Os gatekeepers e os caretakers, né? Os caretakers, os genes do Lynch aqui, né? Os gatekeepers, o RB1, TP53, do retinoblastoma, da Lifraumene, né? E você tem aqui também os genes apoptóticos e antiapoptóticos, né? Tudo bem? Claro. Lembrando que esse nome de oncogene, gene supressor de tumor, eles são descritos assim por uma fatalidade na descoberta deles, né? Que eles foram descobertos em tumores, mas na verdade eles são genes fisiológicos, né? Eles são genes que servem para fazer o que você acabou de falar. Eles diminuem a divisão celular ou estimulam, né? Eles são chamados de pró-oncogenes e supressores de tumor, mas na verdade a função deles é fisiológica, né? Não tem a ver com... Não, eles estão atuando em todas as nossas células, nesse exato momento, né? Nesse exato momento, eles estão lá expressando, assim a gente espera, né? A gente vai ver que não é bem assim, né? Bom, então vamos começar aqui com os pró-oncogenes, né? Os pró-oncogenes são os genes selvagens. Quando eles sofrem uma mutação, eles passam a ser chamados de oncogenes, né? E o padrão de herança, normalmente, você só precisa de um alelo mutado, tá? Para que o processo tumoral se inicie. A gente vai ver que não é uma mutação que vai levar ao processo tumoral, mas esse é o start, né? Para que a célula comece a adquirir vantagem sobre as outras. Então, os pró-oncogenes, como qualquer gene, tem 2 alelos, e para que eles comecem, então, a dar vantagem às células, eles precisam que um alelo apenas seja mutado, tá? E essa mutação confere à proteína um ganho de função. Ou seja, aquela proteína passa a funcionar, passa a ter um ganho de função quando comparado com a proteína normal. Certo? Então,
Isso é uma diferença entre as mutações que ocorrem nos pró-oncogenes dos genes supressores de tumor. Então, é a herança autossômica dominante, porque você precisa de um alelo só para manifestar o fenótipo, e a mutação que ocorre nesse alelo confere à proteína final um ganho de função, fazendo com que essa célula, então, ela queira se proliferar, né? Mesmo na ausência dos estímulos externos. Né? Então, aqui um padrão aqui, olha só. É dominante, porque tem mulher afetada ali, podia ser um, né? E como é homem que passou para homem, não pode ser ligado ao X. Não é recessivo, né? Porque você tem aqui algumas gerações acometidas. Então a gente vê aqui, ó, um câncer medular de tireoide nessa menina. Aqui, um câncer medular de tireoide, né? E um feocromocitoma, certo? Nessa pessoa aqui. Aqui, um câncer medular de tireoide e um hipertireoidismo, um hiperparatireoidismo aqui, né? Muito bem, e aí chegou essa paciente aqui querendo saber qual é o risco dela, né? Então aqui você tem câncer medular de tireoide, feocromocitoma, isso aqui é um pró-oncogene que está causando essa síndrome, que é a neoplasia endócrina múltipla tipo 2A, né? Tipo 2A, tá aqui então o padrão de herança. E aqui, provavelmente, um dos pais aqui era portador, né? Não se sabe a causa da morte, né? Aqui não se sabe a causa da morte. E ela quer saber qual que é o risco dela. Qual que é o risco seria? Pode ter um risco de 50%, né? De ser a portadora, não. É? Do mesmo jeito que essa menina aqui também pode ter um risco de 50% e esse também de 50%. Certo? Muito bem. O que é um oncogene? Ele vai, então... ele vai codificar uma proteína que pode ter qualquer uma dessas funções, né? Então, um pró-oncogene ele pode ser um gene que codifica um sinalizador, um fator de crescimento, né? Ele pode ser um gene que codifica um receptor, certo? Aqui, no caso, um receptor de membrana do tipo tirosina quinase, né? Então, quando ele tem uma mutação do ganho de função, por exemplo, independente da presença ou não do sinalizador, esse receptor fica continuamente ativado, falando para que essa célula tenha que se sobreviver e proliferar, né? Um pró-oncogene pode ser qualquer proteína que codifica qualquer proteína da cascata de sinalização interna, como o RAS, por exemplo, né? Um pró-oncogene pode ser um gene que codifica um fator de transcrição, que está sempre ativo, né? Pode ser um gene que codifica a telomerase, ou seja, então as células elas também ganham essa imortalidade, né, ao longo das divisões, porque a telomerase, que é uma enzima responsável pela replicação das extremidades do cromossomo, né, esteja sempre ativa. Então, a cada replicação, os telômeros eles não vão se encurtando, que é um dos starts para que a célula entre em apoptose, né, morra, né? Então, você tem uma hiperexpressão de telomerase e você pode ter aqui um gene antiapoptótico, né? Então, os oncogenes, né, normalmente, eles codificam esses grupos de proteínas, sinalizadores, receptores, proteínas de sinalização, né, de cascata de sinalização intracelular, fatores de transcrição, telomerases e genes antiapoptóticos, né? E aí a gente tem inúmeros exemplos aí de genes que são exemplos de oncogenes, né? E o tipo de mutação que pode ocasionar o ganho de função no pró-oncogene, né, é uma própria mutação, né, que gera o ganho de função. Você pode ter aqui uma amplificação do pró-oncogene. Então, tem casos de câncer que você vê que, na verdade, você tem múltiplas cópias aqui, né, do gene. Você pode ter aqui uma translocação entre cromossomos, onde você coloca regiões, né, promotoras, que são regiões do gene, né, ou regiões de enhancer, que vão estimular o gene a se replicar, certo? Isso também acontece. E você pode ter aqui, também devido a translocações cromossômicas, você pega dois genes e forma um gene quimérico, como é o caso, por exemplo, do cromossomo Filadélfia, né? A translocação entre o cromossomo 9 e o 22, que pega o gene ABL, né, e junta com o BCR e forma um novo gene, um gene quimérico, né, que tem uma nova propriedade de estimular a proliferação e antiapoptótica. Temos 3 minutos, Pablo. Depois a gente continua no outro dia. Eu acho que a gente pode encerrar aqui e continuar depois. Não, né? vamos falar um pouquinho de supressor, só para dar o contraponto
do oncogene, aí a gente termina, pode ser? Pode. Bom, então, e na contramão dos pró-oncogenes, nós temos os genes supressores do tumor. Que aqui é muito interessante, porque os genes supressores do tumor, ele tem um padrão autossômico dominante, como a gente vai ver. Só que, para que esse gene, quando alterado, confira uma vantagem seletiva, né, da célula, você precisa que os dois alelos estejam mutados, né? Então, o modelo de herança é autossômico dominante, mas a fisiopatologia molecular do gene, ela é recessiva. Tudo bem? Então, você tem que ter o quê? A ausência da função desses genes, para que a célula, então, perca, né, esse controle de regular o ciclo ou de reparar danos do DNA. Ok? Aqui nós vamos falar um pouquinho da teoria de Knudson, que é a teoria das duas, mutações, né? Os dois hits, né? O primeiro germinativo e o segundo somático. E essas mutações, ao contrário dos pró-oncogenes, então elas conferem a perda da função da proteína. Tá? Então tá aqui, olha só, nosso amigo aqui, o Alfred Knudson, que publicou em 1971 a sua teoria, né? Tá lá. E é interessante que ele publicou isso antes da era molecular. Ele propôs a perda dos dois Isso, ele trabalhava dos dois alelos com retinoblastoma, né? E ele começou a perceber alguma diferença aqui, ó. Tinham então crianças com retinoblastoma que tinham determinadas características no seu tumor e tinham outras crianças com retinoblastoma que tinham outras características, né? As que tinham as duas tinham os dois alelos tinham que estar alterados, né? Então tinha que ter mutação nos dois alelos. Nos casos esporádicos, essas duas mutações ocorriam nas células somáticas. Eram duas mutações somáticas. Um primeiro evento e depois um segundo evento, né? Como o epitélio retiniano, as células da retina têm um alto índice de replicação, né? E a gente sabe que acúmulo de mutação está ligado à replicação. Então, normalmente eram crianças que tinham retinoblastoma, que acometia um único olho, numa idade um pouquinho mais tardia, sem história familiar. E normalmente, quando você ia lá ver, né, examinar, era só um foco do retinoblastoma dentro daquele olho, né? Em comparação, você tinha outras crianças que já nasciam com retinoblastoma ou tinham retinoblastoma em idade muito precoce, né? Normalmente, quando você ia examinar, ela tinha retinoblastoma ou nos dois globos oculares ou no mesmo globo, vários pontos, vários focos, né? E você, quando ia fazer a história familiar, você encontrava aqui uma história familiar ampla, rica, de outros indivíduos com retinoblastoma, né? Então, o Knudson, né, frente a esses dois quadros, esse aqui muito mais comum, óbvio, né, cerca de 90% das crianças com retinoblastoma, as duas mutações ocorrem nas células somáticas, né, e 10% das crianças com retinoblastoma, né, bilateral, em idade precoce, né, e aí o que ele postulou? Bom, provavelmente, e pela árvore familiar, né, essa criança já nasce com um alelo mutado pela linhagem germinativa, né? Então, o primeiro evento mutacional, ele é germinativo. Ele herda do seu pai ou da sua mãe. Constitucional. E o segundo evento, então, que é o somático. O que, então, explicaria por que esse indivíduo tem tumor em idade precoce, bilateralidade ou múltiplos tumores, né? E tem uma história familiar ampla. E esses indivíduos, quando cresciam, eles poderiam ter outros tipos de tumor, como sarcomas, né? Também é descrito na mutação do RB1. Então, essa é a teoria de Knudson, né? A teoria dos dois eventos, dos dois hits, né? Nos tumores hereditários. O primeiro você herda e o segundo é um evento somático, né? Então, quer dizer, os cânceres normalmente eles se dão na metade do tempo que você esperaria para uma pessoa normal desenvolver um câncer. Com os dois hits somáticos. Os dois hits somáticos, né? Então está aqui, né? Então aqui é o hereditário, então a célula já vem com um alelo mutado, o outro é selvagem, né? E ao longo então do tempo, né, você tem aqui o segundo evento, certo? E isso acontece normalmente na metade do tempo dos dois eventos somáticos, certo? Então quando eu espero um câncer de mama com 70 anos, né, aquele que é por via, né, hereditário, normalmente a mulher tem aos 40, 35 anos, é metade do tempo
né? E tem bilateralidade, etc. Né? Então, esse aqui é o não hereditário, esse, então, é a teoria de Knudson. Tudo bem? Né? Pablo, Oi. nós vamos ter que parar por aqui. Eita. Nosso tempo se esgotou. Depois nós fazemos o round 2. Responde só essa pergunta do Vandré. O Vandré está lá em Recife. Opa. Ele está perguntando aí para você. Lê em voz alta a pergunta para o pessoal saber. É possível, através do NGS, que é o sequenciamento de próxima geração, né, identificar uma variante patogênica no caso de heterozigose composto encontrado em cis ou trans. Caso não seja, qual a técnica utilizada? É possível, sim. É possível, né? Então, você tem lá... Em trans é mais fácil ainda, né? Porque você vai ver 2 mutações com média de 50%, né? O ideal também é que você, nesses casos, teste o pai e a mãe. Então, faça uma análise de trio, né? Porque aí você pode ver exatamente o que está acontecendo de herança. Qual alelo mutado veio de qual genitor. Né? Então, pode sim, pelo NGS, você pode saber se a variante é cis ou trans. Pablo, muito obrigado pela sua disponibilidade. Foi uma excelente apresentação. Eu acho que aquele receio seu de ser muito básico não aconteceu. Nós temos um público muito heterogêneo. Eu acho que é muito importante a gente lembrar das bases do conhecimento, porque sem isso aqui a gente não consegue entender um monte de coisa, né? Eu acho que é um processo de aprendizado constante para a gente, que passa, às vezes, muito tempo sem rever esses conceitos básicos. Eu queria te agradecer muito a sua contribuição no GET e deixar uma próxima apresentação para a gente partir daqui, né? Começar a falar de novo de oncogênese, gene supressor e reparo, mas de uma maneira mais focada nos 3 grupos, né? De aceleração do processo, de freio do processo e de reparo do processo. Entrar nisso, né? Entrar um pouco mais profundamente nisso, porque esse é um assunto muito, muito importante e eu fico feliz de ver o pessoal da casa aqui assistindo essa reunião. Eu acho que os residentes, todo mundo que tiver um tempinho de participar aqui, vão ser todos sempre muito, muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença de todos aqui. Eu queria agradecer ao pessoal que nos assistiu à distância e agradecer ao Hospital Sírio-Libanês pela disponibilidade da sala de telemedicina para a gente fazer a reunião do grupo de estudos de tumores hereditários Latinoamérica. Muito obrigado a todos. Boa tarde.